Boa noite, irmãos. Evangelho de João, capítulo 1. E hoje nós veremos do verso 35 até o final do capítulo, verso 40, verso 51. Evangelho de João 1, 35 ao 51. Isso. Nós terminamos o capítulo 1 hoje. Primeiro capítulo, a preocupação do evangelista tem sido dizer: quem é Jesus para os seus leitores? Quem é Jesus para você? João está trabalhando esse tema, esse assunto. Então vamos ler então o texto, farei a leitura do texto. João 1, 35 a 51 diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos seus 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, provavelmente não, 4 horas da tarde. Toda vez que você ouvir 10ª hora, 9ª hora, você conta o número de horas depois das 6 da manhã. Então, 6 da manhã mais 10, 4 horas da tarde. Era 4 horas da tarde, a hora que os discípulos estavam com ele aqui. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Respondeu-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar. Pai, obrigado pelo Senhor ter nos conduzido até essa altura do texto dos nossos estudos. Como mensageiro, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude a fazer valer o tempo das pessoas que vieram hoje ouvir a Tua Palavra. Que nada em mim, Senhor, seja empecilho ou problema para o aprendizado, para o conhecimento, para que pessoas venham e vejam Jesus. Vivifica a Tua Palavra em cada coração, Senhor. Exalta o Teu nome, glorifica o Teu Filho, confirma os seus e desperta aqueles que ainda encontram-se mortos dos seus delitos e pecados.
É o Senhor quem tem a prerrogativa e o poder de realizar a obra da salvação. Ajuda-nos, visita-nos, em nome de Jesus. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar, né? O último cântico, e é um cântico bem conhecido e que expressa uma verdade profunda. Seguir a Jesus é estar no caminho com Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Então não é simplesmente um conceito, uma ideia, um pensamento positivo sobre Jesus. Seguir Jesus significa que você tem a sua vida num determinado caminho. Em João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quem segue a Jesus, segue estando no caminho que é Jesus Cristo. Hoje não é difícil ouvirmos de pessoas que afirmam: eu sigo a Jesus. Não são poucas as pessoas que é possível nós encontrarmos na rua, na escola, no trabalho, na vizinhança. E quando você se identifica como cristão, elas: olha, eu também creio em Deus. Eu também sigo a Jesus. Mas não há nenhuma evidência ou relação clara de suas vidas com a afirmação que essas pessoas fazem. É algo que é só da boca para fora. Eu sigo a Jesus, mas é só nos lábios. Não há aquela ideia da vivência de um coração no caminho que é Jesus Cristo. O que nós vamos ver com esses dois relatos aqui? Verso 35 até o verso 51 é como os discípulos se aproximam de Jesus a partir do testemunho de João. Nós temos o primeiro grupo, ou primeira pessoa, que são dois discípulos, depois mais dois que se aproximam. Então a ideia que nós vamos tratar aqui é basicamente essa: pessoas que encontram Jesus buscam outras pessoas para Jesus. É isso que nós vemos no texto. Essas pessoas encontraram Jesus, o que elas fizeram de automático? Foram atrás de outras pessoas para Jesus Cristo. O discípulo é aquele que segue a seu mestre. Eu espero que no final desse sermão você possa responder para você mesmo se você é ou não um discípulo de Jesus. É muito fácil hoje as pessoas se tornarem discípulos de uma denominação, discípulos de um líder, discípulos de um pastor, discípulos de uma ideia. Tem pessoas, por exemplo, que são discípulos de igrejas que não pedem dízimo. Já encontrei várias dessas. Se a igreja não pede dízimo, elas estão lá. Ainda que nossa posição é contra o dízimo, nós não cremos nisso para a igreja hoje. Mas eu já encontrei muitas pessoas que estão procurando seguir um lugar onde isso seja o principal. Podemos entrar em várias nuances aqui para mostrar como as pessoas se enganam sobre o que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa que você está indo onde Ele está. Significa que você ouviu, vem e vede, e você foi, e você está atrás dele. Então, da maneira como nós temos abordado os textos das narrativas, especialmente aqui nos evangelhos, nós temos pelo menos 3 etapas no sermão, e vocês vão ficar familiarizados com isso, até Deus permitir nós chegarmos lá no capítulo 21 de João. Nós vamos explicar o texto. Melhor dizer, nós vamos expor o texto, nós vamos contextualizar o texto, e depois nós vamos aplicar o texto. Nós vamos ver o que o texto diz, o que ele significa e o que isso mexe com a nossa vida. O que isso trabalha na nossa vida. Isso é o básico de um sermão. Pode variar de um lugar para o outro, a maneira, a metodologia apresentada, mas o sermão positivo é isso. Você explica o texto, contextualiza o texto e aplica o texto. Nesses versículos nós temos uma coisa bem clara que nós podemos ver que o texto diz. João produz o que é esperado do seu testemunho. Lembra que no sermão passado, uma comitiva vai a João e começam a inquiri-lo, a perguntar: quem é você? E eles apresentam 3 possibilidades. És tu o Cristo? E João diz: não, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. E eles vêm com outro: és tu Elias? Nós lemos tanto o texto de Malaquias 4 que fala: e eis que enviarei meu servo Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele diz: não, eu não sou Elias. Ele não tinha essa consciência no momento. Jesus depois diz que ele é Elias.
E no final eles perguntam por último: és tu por acaso o profeta? Eles não perguntam um profeta, eles dizem: és tu o profeta? Lembra, nós lemos o texto de Deuteronômio, onde Moisés diz o seguinte: olha, do meio dos teus irmãos, Deus suscitará um profeta semelhante a mim, e ele pedirá contas de todos aqueles que não derem ouvidos às palavras que ele falará em meu nome, ou seja, em nome do Senhor. E é razoável a preocupação da comitiva diante de João, porque se ele é esse profeta, o que eles tinham que fazer? Ouvir João, porque se eles não ouvissem, Deus pediria conta deles. E João diz o que? Não o sou. Então João não é o profeta, que biblicamente é o Messias, é a mesma pessoa. Messias e o profeta anunciado por Moisés é a mesma pessoa. João diz o seguinte: olha, eu não sou Elias. Só que eles não têm em mente uma pessoa que é proferida em Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele diz: eu sou essa voz do que clama no deserto. Nós entendemos que de maneira bem explícita, quando João afirma que ele é essa pessoa que está preparando o caminho do Senhor, ou ele está dizendo que o que vem após ele é maior do que ele, automaticamente nós podemos dizer, sem medo de errar, que Jesus Cristo é Javé, que Jesus Cristo é Yahvé, o Senhor conferido em Isaías 40. João está dando testemunho, e o seu testemunho está dando resultado, porque ele já tem discípulos. João já tem seguidores. Tanto que quando João vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. O que acontece? Os que são do seu grupo automaticamente seguem. O trabalho de João estava sendo muito bem feito. Nem um pouco de dor de cotovelo, nem um pouco de inveja, nem um pouco de nada. O que ele diz no final, o que ele vai dizer, ele vai dizendo no seu ministério: importa que ele cresça e que eu diminua, está acontecendo. Ele vem e prepara pessoas para que quando o Senhor chegar, essas pessoas vão até Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando João testemunha, seus discípulos passam a seguir a Jesus, e um deles se chama André. Tá? O verso 37, os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que o seguinte, disse: que buscais? Disseram: Rabi, onde assistes? Vinde e vede. Eles ficaram até 4 horas da tarde. O verso 40 dá uma identidade de um deles era André. André e outro discípulo começam a seguir Jesus, e a ideia é o seguinte: no verso 38, Jesus está andando e ele percebe que tem pessoas atrás dele, e essa é a ideia do texto. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, eles não estavam somente com aquele desejo, com aquela euforia, eles realmente deram significado às palavras de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou a voz que clama no deserto, eu estou preparando o caminho do Senhor. E eles vão e seguem a Jesus. E num determinado ponto da caminhada, Jesus percebe a presença desses 2 discípulos, e ele vira para trás e pergunta: o que vocês querem? E eles respondem: aonde o Senhor mora? Como é que alguém responde algo com uma outra pergunta que aparentemente não tem nada a ver? Jesus pergunta: o que vocês querem comigo? E eles estão perguntando: onde o Senhor mora? Mas a ideia aqui é o seguinte: eles queriam seguir Jesus mesmo. Aonde Jesus estivesse, eles estariam. E isso era um costume muito comum naquele contexto de discípulos e mestres. Ao perguntarem pelo local, é uma indicação de que iriam seguir Jesus definitivamente. Quando eles dizem: aonde tu assistes, nós sabemos depois que pelos outros evangelhos, Jesus fala: olha, as raposas têm os seus covis, as pombinhas os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eles estavam seguindo a Jesus. Então essa pergunta deles nada mais é uma maneira de dizer o seguinte: vamos pensar como Ruth disse para Noemi, né, o teu Deus, o meu Deus, aonde você estiver, eu também ali estarei. Só uma forma de ilustrar essa situação. Eles estavam dispostos a seguir a Jesus. Onde ele estivesse, eles estariam também.
Depois de ter passado o final do dia com Jesus, o texto vai dizer no verso 40, que eles ficaram até a hora 10ª, melhor dizendo, no verso 39, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. Eles encontraram Jesus provavelmente esse horário, passaram o resto do dia com ele. Depois de ter passado o final do dia com Jesus, o que André faz? Lembra que nós falamos no início da ideia central do sermão? Pessoas que encontram Jesus buscam outras pessoas para Jesus. E uma das características de André no Evangelho de João, você vai sempre ver ele levando alguém para Jesus. Você vê ele levando Pedro, mas no meio do Evangelho de João você vai ver ele conduzindo os gregos a Jesus. Senhor, mostra-nos Jesus. E é ele quem conduz. E tem até lá nos Estados Unidos, fora, um ministério chamado Ministério de André, que é essa ideia de conduzir pessoas para Jesus. Logo após ter passado um dia com Jesus, qual é a evidência de que esses verdadeiramente são discípulos? Nós temos pelo caso de André. Depois de ter passado o final do dia com Jesus, André busca seu irmão, testemunhando quem Jesus é, a saber, o Messias anunciado pelos profetas. E quando ele chega no verso 41, diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Uma das características do Evangelho de João que você vai notar também é o seguinte: este evangelista se preocupa em explicar muitas coisas em hebraico. Por quê? Porque os destinatários deste evangelho não eram judeus, eram gentios. Então era plausível que os gentios, quando lessem esse evangelho mesmo em grego, com certos dizeres em hebraico, eles ficassem boiando. Então é por isso que João ele explica determinadas questões aqui. Por isso que ele diz: olha, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para Pedro, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Cefas é o nome dele em grego, Cefas, que quer dizer Pedro. Mas uma das coisas que nós estamos ressaltando aqui é o fruto imediato de alguém na presença de Jesus. João testemunha: este é o Cordeiro de Deus. André o segue, mais um outro discípulo que depois nós vamos procurar saber quem é. Particularmente é o próprio escritor do Evangelho, João o Evangelista, que não põe o nome dele claramente, ele fica sempre nas sombras aqui do Evangelho. E depois que André volta, quem ele vai buscar? O seu irmão. Sexta questão para nós notarmos sobre o que o texto está dizendo: quando Simão está diante de Jesus, tem o seu nome mudado para Pedro. E nós sabemos que isso é uma característica de alguém que é maior do que o outro. Todas as vezes que você vê na Bíblia toda Deus mudando o nome, sempre é Deus quem muda o nome. Lembra Jabez? Quem lembra Jabez? Você já ouviu falar da história de Jabez? Qual foi o pedido de Jabez? Vocês têm que ler o primeiro livro das crônicas. Se eu não me engano, eles têm crônicas. Não, ele pede para mudar o nome dele. Ele pede para mudar o nome dele. Mas todas as vezes que você vê essa configuração de alguém mudando o nome de outro, é porque o maior tem autoridade sobre aquele a quem o nome está sendo mudado. Você não vai se chamar mais Jacó, usurpador, você vai se chamar Israel, porque o príncipe lutaste com Deus. E aí essa mudança. Depois disso, o ministério de Jesus avança. Nós temos uma primeira etapa do ministério de Jesus. Nós temos os seus primeiros seguidores: André, Pedro, João, aqui vamos dizer assim, nos bastidores. E ainda num outro dia, numa outra ocasião, nós temos Jesus encontrando Felipe. O mesmo Felipe que evangeliza o eunuco, o mesmo Felipe que é contado entre um dos, como que eu posso dizer, dos primeiros 7 ali da igreja que vão servir as mulheres em Atos 6. Isso, já, obrigado.
Nós temos Felipe aqui e há só uma chamada sumária. No verso 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia, encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ele não disse: olha, segue-me porque você vai ter XYZ de garantia. Segue-me porque você vai ter férias, você vai ter cesta básica, você vai ter isso, vai ter aquilo. Segue-me. Felipe testemunha a Natanael sobre quem Jesus é, e o testemunho de Felipe é maior que o testemunho de André. Não digo que é maior no sentido de melhor, traz mais informações. André vai para Pedro e diz o seguinte: achamos o Messias. Felipe vai para o seu irmão, ou vai para Natanael, e diz: achamos aquele a quem Moisés falou na lei. Quem é essa pessoa? O profeta. O profeta que nós estávamos falando aqui, eles estavam perguntando para João: mas tu, o profeta? E depois ele diz: achamos o Messias, anunciado pelos profetas. Verso 45, Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. De todos, Natanael é o primeiro a esboçar um certo receio em relação à origem desse profeta. Até porque da Galiléia já havia surgido alguns baderneiros. Tem um texto em Atos, que eu acabei não colocando aqui no esboço, mas fala de um certo Judas que surgiu da Galiléia, pareceu ser grande vulto e depois fugiu para o deserto e seus seguidores dissiparam. Outros comentaristas pensam que havia uma rixa entre as cidades. Nós não temos como pautar isso. Uma das coisas é: Natanael não via com bons olhos a região da Galiléia. Ele diz: pode alguma coisa boa vir da Galiléia, não tinha uma boa fama aquele lugar. Mas isso também serve para o fundo de Isaías 53, como raiz de uma terra seca. Olhamos e não vimos formosura, aquela coisa de que ninguém dava nada, nem para o lugar de Jesus onde veio, nem para a pessoa de Jesus. Só que quando Jesus encontra Natanael, ele diz o seguinte: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus afirma que Natanael é uma pessoa sincera, e também revela que viu Natanael quando Felipe o chamou para conhecê-lo. Quando ele diz: vi quando você estava debaixo da figueira. Por que isso? Vamos pegar um pouquinho mais do contexto aqui. História. Uma prática muito comum dos rabis com seus discípulos é que eles, ao ar livre, eles estudavam a lei pelo menos debaixo de 3 árvores: debaixo de vinhas, figueiras ou videiras, figueiras ou oliveira. Era comum. O que podemos talvez inferir, uma sugestão, eu estou batendo martelo, é que Felipe estava de fato estudando a lei debaixo da figueira. Natanael estava, melhor dizendo, estudando a lei debaixo da figueira, e Felipe chega e diz com esses detalhes mais extensos: nós achamos aquele de quem Moisés havia dito, nós achamos o Messias proferido pelos profetas. E ele, estudioso, pode dizer o seguinte: pode alguma coisa vir boa vir de Nazaré? E aí qual é a resposta de Felipe para Natanael? Vem e vê. Vem e vê. E essa sessão termina com uma promessa de que os discípulos, especialmente o discípulo Natanael, que em outro lugar vai ser chamado de Bartolomeu, então você não precisa ficar... Quem é? Por que Natanael não aparece mais nos outros? Nos outros evangelhos aparece Bartolomeu, é a mesma pessoa, Natanael e Bartolomeu. Você pode ler em Marcos 10, 2 a 4 depois. Mas Jesus diz que este israelita haveria de ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Com quem Jesus está comparando? Com quem Jesus está comparando Natanael? Jacó. Primeiro, ele diz que esse é um israelita sincero, em quem não há dolo, enquanto Jacó era uma pessoa em que tinha dolo.
ele era insincero. E a segunda comparação que Jesus faz logo ao usar essa imagem de Betel, casa de Deus, os anjos subindo e descendo, é que ele teria a visão da casa de Deus, que é a própria pessoa de Jesus. Os anjos servindo a Jesus, estando com Jesus. Então basicamente é isso que o texto diz. Agora vamos contextualizar. O que nós podemos ver primeiramente nisso? O ministério de João ainda deu discípulos, como foi pautado no início. Discípulos são alunos que seguiam os seus mestres e aprendiam tanto por meio das palavras quanto pelas ações de seus mestres. Não tinha ensino à distância nessa modalidade de discípulo. Não tinha ensino à distância nessa modalidade de discípulo. Se alguém quisesse ser discípulo de algum rabi naquele tempo, primeiro século, em Israel, ele não poderia fazer isso de casa, ele não poderia fazer isso por terceiros, ele tinha que estar presencialmente seguindo essa pessoa, andando com essa pessoa. E as lições eram sermões e atos. Nós vemos muito isso, Jesus pregando e fazendo. Jesus ensina, um exemplo disso você pode pegar em João 13, quando ele se veste como escravo e lava os pés dos discípulos. Ele é um mestre, ele está ensinando. Isso vos deixo como exemplo, para que façais uns aos outros. Eles estavam perguntando no dia da ceia: quem vai sentar do seu lado no reino? Quem será o maior entre nós? E Jesus diz: o maior é aquele que serve. E ele mostra na prática o que é o serviço. Não é aquele serviço que é razoável para mim, aquilo que me deixa confortável, é servir verdadeiramente. Então, uma das coisas que nós podemos contextualizar, que é verdade naquela época e que é verdade nessa época, é isso. Você quer ser um discípulo de Jesus? Não vai ser distante dele que você vai conseguir ser. Não vai ser através de terceiros. Não vai ser através do que você ouviu do que o outro disse. Você precisa estar onde Jesus está. E um dos lugares onde você pode encontrar Jesus é aqui. Um outro local onde você pode encontrar Jesus é na reunião de uma igreja local. É na comunhão dos santos. Não existe essa de Jesus é meu mestre, Jesus é meu rabi, e eu não estou seguindo, e eu não estou no caminho. Uma outra questão que nós podemos pautar é: até que João cumpriu o seu propósito de preparar o caminho para a chegada do Senhor, onde seus discípulos passam a seguir a Jesus. Então, a outra coisa que é verdade naquela época, e que é verdade nessa época, é que os verdadeiros seguidores de Jesus não estão preocupados em trazer seguidores para si mesmos. Eles não querem fazer nome, eles não estão preocupados com fama, eles não querem ser notados, eles não querem ter destaque, eles querem que aqueles que o ouçam, ou os ouvem, vão a Jesus, vejam Jesus, sigam a Jesus. Felizmente não tem sido a marca da nossa época, com o extremismo gospel, com pessoas exigindo isso e aquilo, tratando o ministério como um trabalho. Discípulos de Jesus se preocupam com uma única coisa: que Jesus tenha uma atenção. Se você está seguindo a Jesus, você vai se preocupar se as pessoas estão olhando para você ou se as pessoas estão olhando para Jesus. E uma questão curiosa, só vou passar por cima, não vou entrar porque isso já foi explanado nas exposições anteriores. Só nesse capítulo nós temos 7 títulos para Jesus. 7 títulos que são dados a Jesus. Primeiro, Jesus é chamado de o Verbo. Assim como nossas palavras revelam nossa mente e coração, assim também Jesus revela a mente e o coração de Deus ao homem. Ele é chamado de o Verbo de Deus. Jesus é chamado de a luz, ou a verdadeira luz. Jesus é a verdadeira luz, a saber, a fonte de toda a vida. Tanto da primeira criação, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez, como também da nova criação, ou da regeneração, que todos aqueles que receberam, todos aqueles quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, ao sabermos que queremos seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Terceiro, ele é o Filho de Deus. João diz: e tenho testificado que ele é
o Filho de Deus, sendo distinto de Deus o Pai, porém igual ao Pai na divindade. O Pai e o Filho não é a mesma pessoa, não há uma modalidade na divindade. Uma hora ele se apresenta como Pai, uma outra hora ele se apresenta como Filho. Não, o Pai é distinto do Filho. Quarto, ele é chamado de Cristo, o ungido, o Messias. Ele é aquele a quem os judeus aguardavam. Quinto, ele é chamado de um Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta de Deus para que qualquer pecador possa se aproximar dele. Você não tem como apresentar nada para Deus que não envolva Jesus para se apresentar diante de Deus. Se você quer estar próximo de Deus, só pode ir através desse Cordeiro, dessa oferta. Sexto, ele é o Rei de Israel. Natanael diz: Tu és o Cristo, o Rei de Israel, o verdadeiro e legítimo herdeiro do trono de Davi. E sétimo, ele é o Filho do homem. Daniel capítulo 7, o ancião de dias, aquele que tem autoridade para julgar. Depois você pode ler João 5,7, porque o Senhor, porque o Pai lhe deu autoridade ao Filho do homem para julgar. E quarto, o que é necessário então para ser um discípulo de Cristo? Não mudou daquela época para cá. Não mudou. Hoje alguns pensam que para você ser discípulo de Cristo, só levante a mão na hora do apelo. Não. Lembra que o desafio desse sermão é você chegar no final dele e saber se você é ou não um discípulo. Se você é ou não alguém que está seguindo a Jesus. Então o que é necessário para ser um discípulo de Cristo? Primeiro, receber o testemunho que é dado sobre ele. João Batista aqui, e João Evangelista, e João Vitor, o pregador, está dizendo: este homem é Deus. Aquele que pode perdoar os meus pecados, que perdoa os meus pecados, que pode perdoar os seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma primeira condição para ser um discípulo de Jesus é aceitar, é receber, é abraçar esse testemunho, é crer no que o texto diz. Do contrário, se você não crê, você não é um discípulo. Segundo, todos os que creram verdadeiramente não terão problema com essa segunda etapa: sujeitar-se à autoridade de Jesus e aos seus ensinos. Você não vai sair com uma conversinha fiada de que Jesus só é o meu Salvador, mas eu não preciso mostrar que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele domina a minha vida, que eu sou um servo dEle. Lembra? João Batista diz o seguinte: o que vem após mim tem a primazia, ele que é digno, eu não sou digno. Se você acata o testemunho sobre quem Jesus é, você vai demonstrar isso dando total primazia a Jesus na sua vida. Você vai mostrar que você está no caminho seguindo a Jesus, mostrando o quão primário, ou quanta preeminência, ou importância em primeiro lugar Jesus tem na sua vida. Jesus tem na sua vida. E terceiro, a parte mais prática de todas: segui-lo. Ser orientado por Ele, direcionado por Ele, ensinado por Ele, moldado por Ele. No Evangelho, na progressão do Evangelho, nós vamos ver mais características, mas dentro do capítulo 1 é isso que nós podemos extrair. Quando os discípulos de João ouviram o testemunho sobre Jesus, eles fizeram tudo isso. Eles aceitaram o testemunho, eles se sujeitaram à autoridade de Jesus e eles seguiram a Jesus. Não mudou de lá para cá. Do ponto de vista humano, podemos dizer como os discípulos disseram: achamos o Messias, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Não é comum nós dizermos o seguinte: olha, eu me converti, olha, eu encontrei Jesus,
Às vezes a pessoa pergunta, poxa, você está tão diferente. É porque eu encontrei Jesus. Olha, não há nenhum pecado em você dizer isso. Não está errado você dizer que você encontrou Jesus. Mas tem um outro lado da moeda que vem primeiro do que esse. Não é Jesus que está perdido para que ele fosse encontrado. É você que está perdido. É você que precisa ser encontrado. É você que precisa ser achado. Não é ele que precisa do seu favor. É você que precisa do favor. Com o passar do tempo nós vamos entender que não era Jesus que estava perdido, mas nós. Para nós terminarmos a implicação do texto, Jesus tem uma pergunta para você. Que buscais? Lembra? Jesus percebe que tem pessoas próximas dele. Ele vira para trás e pergunta: o que buscais? Vocês estão próximos de Jesus hoje. O que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando? Qual vai ser a sua resposta a essa pergunta de Jesus? Se você estiver buscando Jesus, você vai querer estar onde Ele está. Mas se você não estiver buscando a Jesus, você vai ser talvez como muitos dos que já ouviram o testemunho de João naquela época e não seguiram a Jesus. Muitos dos que viram os sinais e maravilhas de Jesus e não seguiram a Jesus. Muitos, talvez até dos que comeram dos pães que foram multiplicados, do peixe que foi multiplicado, e não seguiram a Jesus. Da multidão que um dia estava gritando, Hosana, que vem em nome do Senhor, e um tempo depois estavam dizendo, crucificam. Mas essa é a pergunta. Que buscais? O que você quer para a sua vida? Quando você sair daqui, você tenha isso respondido no seu coração. Eu vim na igreja buscando a Jesus e fui encontrado por Ele e vou segui-lo. Ou eu vim nesse local, não tinha interesse em buscar Jesus e não vou segui-lo. Mas saiba que você já está traçando o seu caminho. Você já está fazendo a sua escolha. Que buscais? Uma segunda aplicação bem simples e clara do texto. Não existe discípulo 007. Sabe, discípulo agente secreto, que ninguém sabe quem ele é? Poxa, eu não sabia que você era um discípulo, não sabia que você era crente. E a pessoa fica até espantada quando descobre que alguém é crente. Porque a pessoa conseguiu camuflar tão bem, tão bem. Isso não é marca de um discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus testemunham sobre quem Jesus é. Sobre quem Jesus é. Nessa noite vocês ouviram que Jesus Cristo, Ele é o Verbo, Ele é a luz, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. O que você vai fazer com isso? Vai entrar por aqui e vai sair por aqui, ou você vai deixar que isso caia no seu coração e mude a sua vida? Você só tem dois caminhos. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Se você não está seguindo Jesus, alguém outro você está seguindo. Alguém outro você está seguindo. E no meio do Evangelho, Jesus vai dizer que a única opção contrária a Ele é o diabo. Mas não tem. Escolha quem que você quer para a sua vida. Jesus ou o diabo? Ser chamado filho de Deus ou ser chamado filho do diabo? O Evangelho é duro a esse ponto, porque a realidade é dura. O céu ou a eternidade com Cristo de fato é uma bênção, mas para que você entenda que uma eternidade sem Cristo no inferno é algo duro, você precisa ser chocado agora, não depois, quando você estiver lá. Você precisa ser alertado disso agora. E não é por medo que você tem que ir a Jesus, mas é por amor. Por amor. Vamos orar. Bendito sejas Tu, ó Pai, que nos concedeu a bênção de Teu Filho morrer em nosso lugar na cruz.
dele receber o juízo que era nosso, de ressurgir em nosso favor e de nos conduzir em triunfo até o último dia para estarmos diante de Ti. Obrigado por esse primeiro capítulo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo testemunho de João, tanto do evangelista quanto de João Batista, em que nos coloca na parede, que nos de fato deixa-nos com essa questão: quem estamos buscando, o que queremos com Jesus? É o Senhor quem pode vivificar os mortos, é o Senhor quem pode dar visão àqueles que estão cegos espiritualmente. Que a Tua palavra plantada nessa noite produza fruto, em nome do Senhor Jesus. Amém.